Alugar um carro para realizar entregas do Mercado Livre foi disparada a melhor decisão financeira da minha vida. Por que que essa foi a melhor decisão financeira da minha vida? Por que eu decidi tomar essa decisão de alugar um carro para trabalhar com entregas no Mercado Livre e em qual momento que eu tomei esta decisão? Vou explicar tudo para vocês no vídeo de hoje. Olá, meus novos motoristas, é sempre muito bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Cássio e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês por que que eu tomei a decisão e quando eu tomei a decisão de alugar um carro para realizar entregas no Mercado Livre. Principalmente também porque que essa foi uma decisão muito assertiva e uma das decisões mais assertivas financeiramente falando da minha vida. Mas antes de nós destrincharmos esse assunto aqui no vídeo, eu vou lembrar vocês aí que se você está gostando do nosso conteúdo aqui e quer que o YouTube continue te recomendando os nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal e deixar o seu like. Se você quiser também um conteúdo mais abrangente sobre o mercado de entregas, nós temos o nosso treinamento aqui, o curso da jornada do entregador. Caso você tenha interesse em adquirir o nosso treinamento, o link vai estar na descrição aqui do vídeo ou no comentário fixado. Basta você clicar lá. Primeiramente, pessoal, por que que eu decidi trazer esse conteúdo aqui para vocês? Porque ele não é somente um conteúdo financeiro, tá? Ele é também e principalmente um conteúdo sobre tomada de decisão, sobre saber tomar a decisão certa na hora certa e por que que financeiramente falando essa foi uma das decisões mais assertivas da minha vida. Bom, então vamos lá. Eu já expliquei aqui outras vezes aqui que eu estou na operação de Juiz de Fora do Mercado Livre desde o primeiro dia de carregamento, desde o dia 4 de junho de 2020, tá? Já estou lá há muito tempo. Se eu não me engano, eu sou o único ainda remanescente deste primeiro dia de operação. Quando eu comecei a trabalhar no Mercado Livre, como agregado, tá bom? Vou frisar isso aqui, como agregado, eles ainda aceitavam carro de passeio como agregado. Hoje em dia ainda aceitam, tá? Mas aceitam como um quebra-galho. Mas na época eles estavam aceitando tudo. Por quê? Por conta de duas coisas. O primeiro, porque é o início da operação e você precisa começar com o que você tem, né? E o segundo, porque estava no meio da pandemia. E como o Mercado Livre também estava precisando de gente para trabalhar, eles tinham que aceitar quem estava disposto a trabalhar com entregas no meio da pandemia, né? Então, por isso, eu iniciei com um carro de passeio mesmo, que era o carro que eu tinha. Um HB20 3 cilindros, né? Motor 3 cilindros, ano 2018. Foi com ele que eu iniciei, era o carro que eu tinha ali, e foi com ele que eu iniciei realizando as entregas. Me adaptei muito rápido, né, porque eu já tinha experiência no mercado de transportes, não realizando entregas, mas já trabalho no mercado de transportes, como eu já falei em outros momentos aqui, desde 2008. Então, me adaptei muito rápido. No começo, pessoal, sinceramente, eu decidi ir porque eu pensava, olha, eu vou lá ver o que dá, né, porque estamos no meio da pandemia, é o que tem para trabalhar, o que está pagando aí, então vamos lá ver o que dá. E fui me adaptando, né, e estou aí até hoje. Nesse começo, pessoal, eram os primórdios dos primórdios ainda, nem mercado envios extra existia ainda, tá bom? Era só essa modalidade de agregado mesmo, pessoal filtrando ali, vendo como que ia ser, tá? Então era o início mesmo de toda essa operação logística aí que vocês conhecem do Mercado Livre. E assim eu fui trabalhando por 45 dias. Durante 45 dias eu fiquei trabalhando com o meu carro de passeio mesmo, tá? Depois da primeira quinzena já começou aquele zoom ali, uma certa pressão, entre aspas, né, do Mercado Livre para nós trocarmos para um veículo utilitário, né? Por que que nós precisaríamos trocar para um veículo utilitário? Porque é o padrão do mercado de entregas, né? Se você quer trabalhar com entregas, você precisa estar no padrão que é o mercado. E o padrão é este, tá? Por isso que eu pego e falo aqui, né, que o padrão para se agregar carro lá no Mercado Livre é veículo utilitário, ter placa vermelha, essas coisas, porque foi o que foi cobrado de mim. Tem gente que questiona ainda, mas eu consigo trabalhar sem. Eu passo o que foi cobrado de mim. O que foi cobrado de mim foi isso, então por isso que eu passo isso para vocês, tá bom? E é o que eu vejo sendo cobrado até hoje aqui, tá? Pelo menos nas empresas aqui. Então foi nesse momento, foi nessa guinada que veio a oportunidade de trabalhar com carro alugado. Por que a oportunidade? Tem um conhecido meu aqui, ele já tinha comprado um carro utilitário, uma estrada, né, e tinha tentado agregar numa outra empresa, não deu certo. Ele estava com o carro parado, né? Ele tem uma outra empresa aqui de moto entrega, ele é motoboy, tem outros motoboys aqui também que trabalham para ele. Então ele tem uma empresa de moto entrega. Então inicialmente ele comprou esse carro por
carro ficar à disposição da empresa dele ali. Primeiramente, ele tentou agregar em outra empresa aí, né, para ver se ele conseguia conciliar as duas coisas. Não conseguiu, não deu certo lá. E aí teve também essa oportunidade dele agregar lá no Mercado Livre, né? Mas não ele dirigindo, porque ele tem que tocar a empresa dele aqui, né? Ele tentou colocar uma outra pessoa lá para ser um motorista dele. Não sei direito os motivos, só sei que essa pessoa ela não se adaptou. Então, depois disso, eu conversei com ele, eu fiz a proposta para ele, né? Eu tive essa oportunidade de conversar com ele, então eu fiz a proposta para ele de aluguel e ele aceitou. Ele aceitou alugar o carro para mim. E por que que eu fiz essa proposta de aluguel? E eu vou explicar para vocês os moldes que eu fiz essa proposta, né? Primeiramente, a nossa diária no carro de passeio era R$210. A diária no carro utilitário era 260. Então, para eu transportar os mesmos pacotes e a mesma quantidade, simplesmente por eu estar no carro utilitário, eu ia ter uma diária de R$50 a mais. Esse aí é o primeiro ponto. Se eu somar R$50 a mais durante um mês, né, vai dar um total de R$1.200. Na época, o aluguel de um carro normal, na Localiza, né, na Unidas, em qualquer locadora aqui, carro normal que eu falo sem ser carro utilitário, tá? Um carro de passeio mesmo, o aluguel era de R$1.400, o valor do aluguel de um carro. Então eu fiz essa proposta para ele, olha, eu consigo te alugar no valor de R$1.400. E ele topou, ele também aceitou porque o veículo ia ficar parado e era também uma oportunidade dele tirar essa despesa do colo dele, né, das outras coisas que ele tem aí. E é aqui que começou o ponto principal de toda essa tomada de decisão, né? Nós negociamos ali, eu fiz o contrato lá de aluguel direitinho, tá? Apesar de ser uma pessoa que eu conheço aqui, é um amigo meu, conheço desde infância mesmo, tá? Nós fizemos tudo certinho, nunca tivemos um problema durante todo o período que eu fiquei com o carro alugado, tá bom? Mas eu preferi fazer o contrato mesmo, até porque também eu precisava, né, de tudo documentado certinho para alugar, para agregar lá no Mercado Livre, né? E fizemos toda essa parte do contrato. Mas o principal aqui, pessoal, foi o seguinte: eu entendia que naquele momento eu não poderia ficar com o meu carro de passeio trabalhando por muito tempo, né? E não tinha condições de trocar para um utilitário naquele momento ali. Não tinha como, eu não ia conseguir. Eu entendi que eu dependo desse carro. Se o aluguel não for vantajoso para essa pessoa, ela simplesmente não vai me alugar mais. Então, a partir dessas duas coisas, eu comecei a entender o principal. Eu preciso tratar desse carro aqui como se o carro fosse meu. Porque se não for vantajoso para ele, ele simplesmente vai chegar de um mês para o outro e falar para mim, ó, não vou te alugar, não tá valendo a pena mais e eu vou perder o meu serviço. E dessa forma eu consegui ficar 1 ano e 6 meses com o carro. Peguei o carro com 117 mil quilômetros, entreguei com 244, sem nenhum problema, durante todo este tempo. E antes de concluir este vídeo, pessoal, vou colocar um corte de uma conversa que eu vi no podcast do Flow, com uma filósofa, né? E ela falou uma coisa que eu aprendi, que eu falei no começo deste vídeo aqui, sobre essa questão de que as duas partes podem ganhar numa negociação. Vou deixar este corte aqui, depois eu vou concluir. Depende do que você considera como sucesso, né? Puta, é verdade. Depende do que você considera como sucesso. Imagina você o seguinte, você participou de uma maratona de rua, agora que você está querendo ficar mais sarado, aí você chega para um amigo seu e diz, olha, eu tirei em primeiro lugar em tal maratona de rua. Ele diz, que maravilha, rapaz, quantos concorrentes tinha? Tinha 1000 concorrentes. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos, todo mundo chegou em primeiro lugar. Acabou a graça, não é isso? Para você ser vitorioso, tem que ter 999 derrotados, morrendo de inveja de você. E isso é sucesso para a sociedade. A gente não sabe ganhar junto, a gente não sabe ganhar com, tem que ganhar sobre. Isso é sucesso, é o destaque-se, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que sobe e as outras ficam todas lá embaixo morrendo de inveja. Ou seja, o teu sucesso se constrói necessariamente em cima do fracasso ali. Tá? Essa é a metodologia, esse é o pensamento da nossa época. Nós não aprendemos a ganhar juntos. Agora, como você espera que uma sociedade que não aprendeu a ganhar junto seja fraterna, seja solidária? Então vocês viram aí, né, pessoal? Necessariamente para uma pessoa ganhar, a outra não precisa perder, né? Porque agora eu vou chegar na parte onde eu fui devolver o carro, né? E por que eu quis colocar essa parte aqui primeiro? Conforme eu falei, eu fiquei
com o carro de julho, da segunda quinzena de julho de 2020 até o final de novembro ali de 2021. Na primeira quinzena de dezembro de 2021 eu já comecei com a caminhonete que eu comprei. No começo de novembro mesmo eu fiz a aquisição dessa caminhonete. Então eu fiz essa aquisição, o proprietário do carro onde eu estava alugado, eu chamei ele para conversar, né? E eu expliquei a situação para ele. Falei, ó, fiz a aquisição aqui da caminhonete, eu vou precisar devolver o carro para você aí. E a primeira coisa que ele me falou quando eu fui devolver a caminhonete para ele foi, cara, que bom que deu tudo certo, porque eu terminei de pagar a caminhonete o mês passado. Ele acabou de pagar e a gente não se falou, tá? Eu não perguntei nada disso a ele. Simplesmente eu fui lá, fiz a aquisição, fiz até errado nessa parte, né? Mas eu simplesmente fui lá, fiz a aquisição e ia devolver a caminhonete para ele. E ele pegou e falou comigo, olha, terminei de pagar a caminhonete o mês passado. Só que entre esse período também teve mais coisas, né? O primeiro, quando eu aluguei o carro, eu não vendi o HB20. Então eu continuei pagando o aluguel e pagando o HB20, porque o HB20 ainda estava financiado. Só que na época também a gasolina, igual eu sempre falo aqui, o etanol era R$ 2,79. Eu lembro do etanol porque eu abastecia no etanol. Então foi assim de julho até o final de dezembro, mais ou menos. Quando virou o ano, depois lá do carnaval, ali, o preço do combustível disparou. Então eu lembro também que em junho de 2021 eu não consegui mais manter os dois, então tomei a decisão de vender o HB20. Vendi o HB20, guardei esse dinheiro e depois usei esse dinheiro para fazer a aquisição no final do ano da caminhonete a qual eu estou trabalhando até hoje. E durante este período aí, eu escutei várias vezes, cara, carro alugado não vale a pena. Ele escutou várias vezes, cara, vai ficar alugando o carro para outra pessoa, vai detonar o seu carro. E no final das contas, foi uma negociação extremamente proveitosa para mim e para ele. Então, você quer uma situação financeira mais vantajosa que essa para as duas partes, porque ele conseguiu pagar o carro dele e eu consegui ter uma operação financeiramente viável, mantendo até 2 carros. Você quer uma situação mais vantajosa que essa para os dois, tá bom? Então, levem isso em consideração para a vida de vocês, tá? Toda negociação que você for fazer, necessariamente um não precisa perder para o outro ganhar. Os dois podem ganhar numa negociação comercial. E para finalizar, pessoal, para vocês terem uma ideia de como foi bom para ambos os lados, em outras ocasiões, aqui umas 3 ou 4 ocasiões, eu precisei fazer o aluguel do carro dele por um dia somente. Com o meu carro deu um problema ali, eu tinha que atender o Mercado Livre, não tinha jeito, então precisei fazer o aluguel dele por um dia só. E todas as vezes que eu precisei, ele me alugou. E depois disso ele teve até a oportunidade de alugar o carro por R$ 1.800, por R$ 2.000, e ele não fez este aluguel, porque justamente ele teve medo de como que a outra pessoa iria cuidar do carro dele, né? E ele está com o carro até hoje, na empresa dele lá de moto entrega, né, para fretes maiores. Então o carro tem utilidade para ele hoje, ele usa o carro até hoje e conseguimos fazer algo rentável para as duas partes. E fazendo uma ligação, pessoal, do começo deste vídeo até aqui, a conclusão, por que que essa foi a decisão financeiramente mais assertiva da minha vida? Porque naquela época não tinha como eu trocar o meu carro, tá? A situação para mim estava um pouco complicada financeiramente ali. Eu não ia ter condições de realizar esta troca. Eu precisava me adequar aos padrões do transporte, que era ter um veículo utilitário, e essa foi a forma que eu encontrei, tomei essa decisão, apesar de algumas pessoas estarem me criticando, né, de falar que aluguel a gente está pagando carro para outro, mas era o que eu tinha que fazer naquele momento ali, estava certo de que era a melhor decisão a se tomar, fui lá, fiz essa decisão, eu corri atrás de alugar, eu corri atrás de negociar, então fui lá, tomei essa decisão e foi a decisão muito assertiva, muito certeira, porque eu tinha a convicção do que eu estava fazendo, apesar das opiniões contrárias que nós temos por aí. Inclusive, eu vou falar para vocês, se eu desse ideia para tudo que me falam sobre as questões aqui do YouTube, nossa senhora, não tinha nenhum vídeo aqui ainda postado. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui, um pouco longo, né, mas fora do nosso padrão aí, porque nem sempre são questões somente financeira, matemática e tudo mais, também entram questões éticas e morais aqui que nós precisamos explicar, né, durante a nossa trajetória aí. Beleza? Agora eu quero saber a sua opinião sobre essa história, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber, eu vou lendo aí de todo mundo aí depois. Beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, até o próximo vídeo.